Pessoal, não é uma coisinha que resfria, é uma geladeira de verdade que se você colocar bebida ali, ele resfria a sua bebida. No vídeo de hoje eu dei uma passadinha aqui na concessionária Jaguar Land Rover do grupo AutoStar, que fica aqui na Rua Colombo, em São Paulo. E o objetivo é explicar para vocês tudo que mudou na linha 2025 dos produtos que estão sob a guarda da marca Range Rover. Nós vamos falar aqui do modelo Range Rover, vamos falar também do modelo Range Rover Sport, o Range Rover Velar e até mesmo o irmão menor, o Range Rover Evoque. Vou mostrar para vocês tudo que mudou agora na linha 2025. Agora, para explicar muito aí da marca JLR, antiga Jaguar Land Rover, eu trouxe aqui o Henrique Rebelo. Vamos lá. Henrique, se apresenta para o pessoal. Olá a todos, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Henrique Rebelo, sou gerente de marcas Range Rover e Jaguar da JLR. Bom, o Henrique já vai começar respondendo aí uma pergunta que muita gente não entende. A gente viu várias mudanças aí na marca, mas a principal, o que é a JLR ou a JLR? É uma marca? O que é isso? Perfeito, Jorge. A JLR é a nossa marca corporativa, né? Basicamente a nossa holding, a nossa casa de marcas, né, que consolida todas as marcas que hoje nós trabalhamos, que são 4, né? A Range Rover, a Defender, a Discovery e a Jaguar. Então, esse nome JLR, a gente não vai ver nem nos carros, nem nas concessionárias? Corretíssimo. A JLR, por ser uma marca corporativa, ela se restringe nesse território. Quando a gente fala de marcas que são visíveis aos clientes, são uma das 4 marcas. Então, pessoal, entendam, JLR é como se fosse o nome jurídico que reúne uma série de marcas embaixo dele. Então, se JLR é o grande guarda-chuva, quais são as marcas hoje que o JLR tem? Jorge, as marcas que nós temos são 4. Nós temos a Range Rover, a Defender, Discovery e Jaguar. Um detalhe interessante, no passado isso aqui eram famílias de produto, agora isso aqui virou marca. Corretíssimo. Antigamente nós falávamos famílias de produto, né? Hoje nós elevamos essas famílias ao nível de marca, com seus territórios, né? A sua audiência muito bem definida. Então, quando a gente olhar para uma concessionária aí no futuro, é isso que a gente vai ver na fachada da concessionária, são esses nomes? Exatamente. A gente deixa de ver o nome Land Rover e Jaguar e começamos a ver o nome das marcas na fachada dos concessionários de comunicação. Entendeu, pessoal? Então, agora as marcas são essas daqui. Mas aí fica uma dúvida, né? Porque tem um nome que é muito, muito forte. Todo mundo cresceu escutando esse nome, que é o Land Rover. E aí? E esse nome? Land Rover continua existindo e continua existindo como marca, mas é uma marca que endossa, né? Ela reforça os atributos, né, de performance, de produto também de cada uma dessas nossas marcas, né, sendo Range Rover, Defender e Discovery. Tá vendo, pessoal? Então agora vocês entenderam, né? São 4 marcas, essas daqui que vocês vão ver nos concessionários. E se são 4 marcas, a gente precisa entender o posicionamento de cada uma delas. E aí, o que a gente pode explicar para o cliente onde cada uma delas está? Jorge, perfeito. Apesar de todas essas marcas aqui compartilharem muitos elementos em seu DNA, né, em proposta de valor, capacidade, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando a gente fala de Range Rover, a gente fala de uma marca que ela trabalha muito mais a exclusividade e refinamento. É uma marca que traz a experiência de luxo. Defender é uma marca de aventura, é uma marca de desbravamento, né? Superação de obstáculos. Quando a gente olha para a Discovery, a gente fala muito mais de uma marca família, uma marca que fala de compartilhar os melhores momentos e as melhores experiências. Então, esses são os grandes territórios e as grandes diferenças de cada uma das marcas. Jaguar passa por um momento de transformação de marca, por isso que a gente foca muito hoje nessas 3 primeiras de Land Rover. Então, pessoal, olha que interessante, né? Quando a gente fala dos carros mais sofisticados, eles vão estar debaixo da marca Range Rover. Aquele pessoal que gosta do carro mais aventureiro, da lama, do 4x4, aí esses carros estarão debaixo aqui da marca Defender. E quando você tem aquele usuário, né, que ele é um pouco disso aqui, mas ele também precisa levar em consideração a questão da família que ficou maior,
aí é essa marca aqui. Perfeito. É isso mesmo que a gente pode entender dessas 3 opções de marca. Em linhas gerais, está corretíssimo. E lembrando, né? Cada marca pode ter vários modelos. Então vamos começar pela marca Range Rover. Só que a marca Range Rover, lá no passado, ele era um modelo. Hoje virou marca. Já vamos chegar aí. Mas o que a gente pode entender dessa imagem aqui? O que isso traz do DNA da marca Range Rover? Perfeito, Jorge. E isso hoje é uma situação que a gente realmente encontra, porque nós temos a marca Range Rover e o modelo Range Rover, que ainda existe também. Né? Desde 1970, foi quando a gente teve o nosso primeiro Range Rover de geração 1. A marca, ela lidera pelo exemplo, ela é pioneira, ela traz inovação. Isso faz parte do DNA da marca. Obviamente, quando a gente olha as capacidades do veículo, também lá atrás já existiam. Mas agora a gente vê muito forte a questão de refinamento, de luxo, né, de acabamento que existe dentro do Range Rover desde o seu início. Então, o Range Rover atual, ele evoluiu para luxo e sofisticação, mas ele manteve, digamos assim, o DNA da proposta? Está perfeito. Quando nós olhamos a 5ª geração com a primeira geração, a gente consegue perceber semelhanças do seu DNA, correto? Então, o teto flutuante, a linha de cintura, a gente consegue perceber exatamente esses pontos que unificam a primeira geração, né, com a geração atual. Isso faz parte muito dessa preservação, né, da herança que existe dentro das nossas marcas. Como vocês estão vendo, a marca está fiel aí às suas raízes. Mas ainda deve estar um pouco confuso, né? Como é que um modelo virou uma família que depois virou marca? Agora vai ficar fácil de entender. Como é que é isso, Henrique? Jorge, são mais de 50 anos, né, nessa evolução de um modelo para a família e depois para a marca. Quando a gente olha, né, a linha cronológica, a gente vê que o modelo Range Rover surgiu lá em 1970. A partir daí, em 2005, ele ganha mais um elemento na sua família, e ganha o Range Rover Sport, e esse portfólio evolui, trazendo o Range Rover Evoque, né, em 2010, 2011, e posteriormente o Range Rover Velar. Cada um desses produtos, apesar, né, de ter essas 4 linhas, né, diferentes, elas compartilham do mesmo DNA, elas estão embaixo de uma única marca, que é a marca Range Rover. Então, a grosso modo, pessoal, a gente vai explicar cada um dos carros, mas aqui a gente consegue ver que você tem um modelo maior, depois um modelo de proposta esportiva, aqui ele ganhou um modelo menor que fez muito sucesso e depois ele ganhou ali um modelo intermediário, ou seja, todos esses produtos aqui estão debaixo hoje da marca Range Rover. Bom, entendido que a Range Rover é uma marca, por quê? Nós temos agora a marca Defender, temos a marca Discovery e temos a marca Jaguar. Pois bem, a marca Range Rover foi a escolhida para liderar o processo de eletrificação. Não estamos falando só de carro 100% elétrico, estamos falando de um processo de eletrificação de motores a combustão. Como é que isso aconteceu? Jorge, a marca Range Rover não foi escolhida por acaso. São quase 50 anos, mais de 50 anos, melhor dizendo, né, de inovação e pioneirismo através dessa marca. Por isso que a Range Rover é a melhor plataforma, a melhor marca que nós tínhamos para poder começar esse processo de eletrificação. Quando a gente olha como exemplo o Range Rover, o modelo Range Rover, a gente consegue ver isso claramente desde 2018, com a migração, né, de tecnologias de propulsão movidos a combustíveis fósseis, como o diesel e a gasolina, até, né, a versão que a gente tinha em 2024 com um diesel, né, MIHEV, que é um híbrido leve, né, e a 2025, que é a versão atual que nós temos, sendo oferecida somente no híbrido plug-in. Então não temos mais hoje, né, o motor, né, 100% a combustão, senão somente o motor híbrido. O que a gente vai observar para o futuro é exatamente essa transição de tecnologia, porque nós, enquanto companhia, temos um compromisso global de neutralidade de carbono até 2039. Então, essa transição ajuda a gente a entregar esse objetivo, né, que também faz parte da responsabilidade social da organização. Agora, uma dúvida aqui, eu estou vendo que está escrito aqui EV. Nós ainda não temos esse carro aqui no mercado brasileiro, não, certo? Corretíssimo. Esse veículo, ele ainda não existe, né, globalmente, ele está em fase, né, de preparação para lançamento. Hoje o que nós temos é o híbrido plug-in, né, de 550 cavalos, mas em um futuro muito próximo nós teremos a coexistência dessas duas tecnologias, exatamente fazendo essa transição de propulsão.
Lembrando que tudo que a gente explicou aqui funciona para a marca Range Rover com todos os seus respectivos produtos. Então vamos começar com o irmão caçula da atual marca Range Rover, que é o Evoque. Para quem que é esse carro? Jorge, antes de falar para quem é esse carro, você citou muito bem. Cada uma das linhas de produto, ela tem uma proposta de valor e ela tem um perfil de cliente muito específico. Quando a gente olha o Range Rover Evoque, a gente fala muito que ele é o SUV urbano de condução sustentável e com grande capacidade off-road. Lembrando que a capacidade off-road faz parte do DNA da nossa marca. Pelas suas dimensões, pelo seu design, ele é um veículo muito prático para a cidade. E também pelo conjunto de equipamentos e tecnologias, ele facilita muito na utilização do meio urbano, assim como também em utilização, né, off-road. Deixa eu ver se eu entendi direitinho aí para ficar fácil para aquele pessoal que às vezes não entende muito de carro. Bom, esse carro aqui é aquele carro que não deixa de ser um SUV, então ele tem capacidade para ir por fora de estrada, para superar ali as aventuras, mas é um carro um pouco menor para caber melhor numa garagem, num shopping center, na hora de manobrar nas vagas, é isso? Eu gosto muito de falar que as dimensões do Range Rover Evoque, elas são muito práticas e versáteis, porque exatamente ela combina muito bem com esse ambiente urbano que muitas vezes você tem dificuldade para poder encontrar espaços de manobra, estacionamento. Então ele é um carro que ele é dimensionado também para esse uso. Pessoal, lembrando, não é um SUV pequenininho, apenas ele é o menor da família. O Evoque é um carro que já sai bastante completo na sua versão disponível aqui no mercado brasileiro. Mas vamos entender melhor isso. Henrique, o que a gente pode destacar do produto? Range Rover Evoque é um carro que surgiu em 2012, certo? De lá para cá ele veio passando por uma série de refinamentos em seu design e, obviamente, né, a incorporação de novas tecnologias e capacidades também, para reforçar essa capacidade off-road. Ele é um carro que ele tem um design muito icônico, premiado globalmente, atemporal, mas quando a gente olha os equipamentos que a gente tem e as tecnologias, a gente consegue falar realmente de valor agregado para o nosso cliente, principalmente na assistência de condução. Então nós temos um conjunto de câmera 3D Surround, que basicamente são câmeras espalhadas ao redor do veículo, que conseguem fazer um mapeamento ao seu entorno em tempo real e disponibilizar isso na tela de entretenimento PV Pro que a gente tem embarcado no carro. Nós temos também a tecnologia do Clear Sight Mirror View, que basicamente é um retrovisor e uma câmera, né, na parte traseira que aumenta, né, a visibilidade traseira do veículo, possibilitando muito mais segurança, muito mais conforto também em situações de manobra. Então, pessoal, esse retrovisor aqui, você pode ter as duas opções, né? Ou o espelho ou uma imagem, que aí você faz vários ajustes, mas não é só isso. O carro tem verdadeira capacidade no off-road, né? Exatamente. Novamente, isso faz parte do DNA da nossa marca. Então, quando nós olhamos a questão da tração, é uma tração integral sob demanda 4x4. Então ele é prioritariamente dianteiro, acoplando o eixo traseiro sob demanda de forma automática. Exatamente, e isso é o interessante do veículo, porque todo esse conjunto de sistemas ele vai funcionar em prol do motorista. Então o carro ele vai se ajustar dependendo do terreno, dependendo da necessidade, por isso que a gente tem o All Terrain Progress Control, que é o ATPC, a gente tem o Terrain Response também, que é um conjunto de sistemas e configurações que faz com que o veículo faça o trabalho pelo motorista. E isso oferece toda essa capacidade off-road que a gente tem no Range Rover, mas também todo o conforto em situações urbanas, que muitas vezes você não vai precisar de todos esses equipamentos, mas você ganha muito mais um refinamento na condução. E tem uma coisa muito legal aqui, Clear Sight Ground View. Exatamente. O que é isso? Isso é um sistema também, é uma câmera que a gente tem. Na verdade, um conjunto, né, de câmeras, que basicamente a gente chama de capô transparente. Ela consegue mostrar o que está exatamente embaixo do veículo em tempo real, possibilitando, por exemplo, em situações de off-road, de você conseguir saber se tem um buraco, se tem uma pedra, né, e fazer exatamente a condução do veículo da forma mais apropriada. Pessoal, esse é aquele sistema que eu já mostrei em outros vídeos no canal, né, que a câmera dianteira vai filmando por onde o carro passa, e aí ela grava a imagem para a parte de baixo do carro. Então você sabe exatamente onde está o obstáculo para conseguir desviar. É um recurso muito interessante na cidade, até mesmo você estando dentro da cidade, não no off-road, sabe aqueles buracos enormes nas vias? Dá para ajudar para você desviar desse tipo de buraco, por exemplo. Já a partir do modelo Evoque, o carro já tem um sistema operacional, né, que é, digamos assim, o que você vê ali na central multimídia de última geração.
que se chama PIV Pro. Mas o que tem de diferente o sistema PIV Pro para qualquer outra central multimídia de outros carros? Perfeito, Jorge. Parte de toda a linha de design, do conceito de design que a gente tem nas nossas marcas, mas principalmente o Range Rover, ele se baseia muito no reducionismo. E o que é o reducionismo? É exatamente essa filosofia de reduzir ao máximo sem perder a sua essência. Então, quando você olha o interior de um Range Rover, você vê um interior sereno, clean, limpo de botões, limpo de excessos. O PIV Pro é nosso sistema operacional que tem como principal objetivo ser um hub de experiência do nosso cliente. O foco é oferecer facilidade na utilização e simplificação de atividades. Agora, como é que isso funciona na prática? Porque a gente conhece muito carro aí que tem sistema de multimídia, e aí para você fazer um simples ajuste de ar-condicionado, entra nesse menu, sai daquele, vai naquele, ou seja, é uma confusão para você navegar no multimídia. Vocês pensaram nisso? Exatamente. Quando ele foi pensado, planejado, o sistema PIV Pro ele foi inspirado muito nos smartphones. Então, com 2 cliques, a gente consegue cobrir, basicamente, 80% das principais funções. Ou seja, aquelas mais importantes, você vai dar no máximo 2 cliques para conseguir fazer aquilo que você precisa. Um ajuste de ar-condicionado, entrar numa função ali do sistema de câmera do carro, ou seja, apenas 2 cliques para você chegar no que você precisa. Exatamente, 80% das funções com apenas 2 cliques, sendo que muitos você consegue exatamente com um clique só. A ideia é que o sistema simplifique o usuário, livre de distrações, né, e seja muito intuitivo. Estamos falando de um sistema operacional amigável. Uma coisa interessante é que esse sistema operacional ele já traz mapa de GPS embarcado. Mas aí todo mundo fala, mas para que eu vou usar mapa de GPS embarcado se eu tenho o Waze integrado, se eu tenho o Maps integrado? Mas tem um detalhe muito importante nos carros aqui da marca. O que esse mapa de GPS faz a mais? Exatamente, Jorge. Dependendo da tecnologia de propulsão que a gente tem embarcado no veículo, o mapa de GPS ele serve como um guia para eficiência energética, principalmente quando a gente olha para motores elétricos e híbridos, sendo com que o próprio veículo, dependendo da distância do trajeto, incluindo também alterações de altitude, ele ajusta a utilização entre um motor elétrico e um motor a combustão, aumentando assim a eficiência do consumo e prolongando também a energia do veículo. Pessoal, na prática é assim, se eu estou saindo daqui de São Paulo indo lá para Itu, se eu programar o meu destino lá em Itu, o carro vai entender quanto que tem de energia na bateria e vai otimizar para que eu consiga fazer esse trajeto com o menor consumo possível. Se eu não programar no GPS, não é que o carro vai gastar muito mais, ele vai gastar um pouco mais porque ele não sabe aonde você quer ir. Se ele sabe onde que você quer ir, ele vai entender que aquela energia disponível na bateria, mais os outros recursos do carro, serão otimizados para o seu destino. Então vale a pena usar o mapa de GPS embarcado, porque você vai ter um carro mais eficiente. O Range Rover Evoque, na linha 2025, traz algumas novidades. Entre elas, a cor, não é isso? Exatamente, Jorge. Essa cor aqui é exclusiva do ano modelo 25. Essa daqui é uma cor que se chama Azul Tribeca. Ela é inspirada no bairro de Nova York, né, que fala exatamente desse contraste, né, e desse movimento atemporal de ressignificação, né, do espaço urbano. É um carro muito urbano, por isso essa cor especial. Um detalhe interessante aqui é que esse carro, por ser montado no mercado brasileiro, ele tem um motor flex, não é isso? Ele tem um motor flex P249, ou seja, são 249 cavalos de potência, 37,2 kgfm de torque, né? E é um veículo que ele é montado aqui no Brasil, como você comentou, com esse motor que é exclusivo para a nossa região. Olha só que legal. E outra coisa, hein, pessoal? O câmbio aqui é um automático de 8 marchas. E mais, qual que é a performance desse carro? Esse carro ele é capaz de fazer de 0 a 100 em 7,2 segundos aproximadamente. Então a gente tem um carro com ótimo desempenho. É um carro com ótimo desempenho, com grande capacidade e ampla versatilidade também. Muito propício para o meio urbano, mas sem esquecer também toda a sua capacidade off-road. Tá vendo, pessoal? Evoque também tem aí mudanças no visual. Outro recurso que você tem a partir do Range Rover Evoque é a possibilidade de controlar o carro à distância com o seu smartphone. Isso mesmo, pessoal, o carro ele é conectado, ele vem com uma linha de telefone embarcada e de qualquer lugar do mundo, usando um aplicativo, você consegue dar comandos para o carro. Mas olha a parte interessante.
Normalmente, os sistemas que a gente tem nos carros conectados, o carro vai ter ali uma linha da Claro, ou uma linha da Vivo, ou uma linha da TIM, mas os de vocês é um pouquinho diferente, né? Exatamente, Jorge. Nós utilizamos duas operadoras. Então, utilizamos a Claro e a TIM para aumentar, inclusive, a área de cobertura, né, da conectividade. Então, o carro não tem um chip específico de uma operadora. Ele pode se conectar na operadora que tem melhor cobertura, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Tá vendo, pessoal? Então você vai ter muito mais chance de controlar o seu carro, porque vai ficar muito mais difícil do carro ficar fora da área de cobertura. Agora, esse aplicativo, ele permite fazer o que no carro? Esse é um carro conectado e esse aplicativo está disponível tanto para sistema iOS como para sistema Android, né? Ele consegue te fornecer estado do veículo, então basicamente, né, qual é a autonomia, se as portas estão abertas ou fechadas, janelas abertas ou fechadas, se o alarme está ativo ou não, e consegue também oferecer alguns controles, como por exemplo uma climatização, ligar e desligar o ar-condicionado, né, destrancar e trancar o veículo também é uma das possibilidades. Além disso, uma função que é muito interessante, né, é o acompanhamento da trajetória do veículo. Ficam registrados no aplicativo todas as trajetórias utilizadas no veículo, claramente, né, que sempre com, né, a autorização, né, do proprietário. Tá vendo, pessoal? E isso está disponível em toda a linha da JLR, não só nos modelos Range Rover, mas também Discovery, Defender e também na linha Jaguar. Claro que o Range Rover Evoque é um carro muito completo já na sua versão oferecida aqui no mercado brasileiro, mas vamos destacar alguns desses equipamentos. Quais são eles? Perfeito, Jorge. Hoje o Range Rover Evoque é oferecido em uma única versão, que é a Dynamic HSE. É a melhor versão, né? Nossa topo de linha. O que eu gosto muito de destacar em termos de equipamento nessa versão é o teto panorâmico fixo e a abertura eletrônica do porta-malas, mas também nós temos um sistema de som que é um sistema de som da Meridian de 400 watts e 11 alto-falantes mais um subwoofer distribuídos no veículo para poder proporcionar uma melhor experiência, né, de áudio para os nossos clientes. Além disso, nós temos os assentos em couro Windsor com, né, ajustes elétricos, são 14 ajustes ao todo, e 2 zonas de ar condicionado. Além de todos aqueles equipamentos que a gente já explicou para vocês aí do que o carro oferece para as assistências à condução. O próximo irmão na família Range Rover aí é o Velar, que ele já é um pouco maior. Inclusive, um detalhe curioso, né? O Velar não é a mesma plataforma do Evoque, tá correto? Exatamente. O Evoque é uma plataforma que nós chamamos PTA, e o Velar é D7A. Então ele já tem uma plataforma diferente. Agora, para quem é o Velar? O Velar, ele é o nosso carro híbrido plug-in, né, de alta eficiência de consumo, e ele também tem um design muito provocativo. Quando a gente olha para o Velar, pelas suas dimensões, pelo seu conjunto de equipamentos, a gente fala muito que é para aquele cliente que realmente ele busca a experiência Range Rover de uma forma mais abrangente, mais completa. Então, podemos dizer que o Velar, ele, além de ser um carro maior, ele é mais completo, mais tecnológico e com mais recursos quando comparados ao Evoque. Principalmente quando a gente olha pela tecnologia de propulsão, né? São 404 cavalos, que é uma combinação de um motor a combustão, a gasolina, né, com um motor elétrico de 105 kW, que fornece toda essa força, mas também uma melhor eficiência no combustível, uma condução mais silenciosa e mais responsiva. Vamos entender os detalhes do Velar. Como aqui nós temos um modelo híbrido plug-in, então a gente tem que entender um pouco dessa construção. Vamos começar falando aqui da motorização. Aqui nós temos a potência combinada de 404 cavalos, mas aí nós temos motores diferentes. O motor a combustão, qual que é? Hoje nós temos um motor de 4 cilindros a combustão, que oferece mais ou menos 300 cavalos de potência. Você colocou muito bem, Jorge, a questão, porque é uma potência combinada de 404 cavalos. Então, esse motor de 300 cavalos a combustão, combinado com um motor elétrico de 105 kW, a gente consegue chegar nessa potência de 404. É importante dizer que o motor elétrico hoje ele está acoplado à transmissão. E qual que é o maior benefício disso? Basicamente, você tem tração, né, seja em modo elétrico, seja em modo a combustão ou híbrido, 100% do seu tempo. Então você consegue oferecer exatamente a tração dependendo do modo de uso do veículo. Sempre lembrando, pessoal, que assim, geralmente motores elétricos você vê a potência em quilowatts.
Só para vocês terem uma ideia, a cada 100 kW nós temos aproximadamente 136 cavalos. Então, se a gente fizer aqui a soma simplesmente matemática, aritmética, você vai ver que dá mais que 404 cavalos. Mas a gente não pode fazer essa soma por quê? Exatamente, porque são motores diferentes, tecnologias diferentes e eficiências diferentes também. Então, a gente nunca soma, né, a potência dos motores, principalmente quando são motores diferentes. A gente trabalha exatamente nessa potência combinada. Cuidado quando vocês verem marcas aí que saem somando o motor a combustão com elétrico, que a coisa não funciona bem assim. Mas se é um carro híbrido plug-in, claro que ele vai ter um sistema elétrico de alta capacidade. E aqui tem algumas coisas muito importantes. Vamos começar pela bateria, né? Qual é a capacidade dessa bateria? Exatamente, Jorge. A bateria que a gente tem hoje, nominal, é de capacidade de 19,2 kWh. Você falou nominal, por que nominal? Porque essa daqui, né, é exatamente a referência que a gente tem de capacidade. Quando a gente olha, né, o utilizável da bateria, a gente começa a falar de 15,3. Tá vendo, pessoal? Transparência é importante, porque às vezes o número divulgado não é aquele que o cliente consegue utilizar. As baterias, elas não podem acabar completamente. Então ela tem que manter uma reserva e na prática você vai usar uma quantidade menor. Agora, para carregar essa bateria, tem um outro diferencial importante. Qual que é? Exatamente. Esse é um dos grandes diferenciais quando a gente olha para os nossos elétricos plug-in. A gente tem a capacidade de carregamento em corrente contínua, o famoso DC. Né? No caso do Range Rover Velar, a gente consegue uma capacidade de até 50 kW, ou seja, a potência do carregador até 50 kW consegue carregar essa bateria de 0 a 80% em até 30 minutos. Além, obviamente, da capacidade em corrente alternada. E aí a gente fala de uma potência de 7 kW. Então você tem duas opções. Na sua casa você vai usar o carregador de corrente alternada com potência máxima de 7 kW, mas quando você estiver viajando na estrada e tiver lá só o carregador de corrente contínua, que normalmente é usado para carro 100% elétrico, lá você vai conseguir usar o híbrido plug-in da Range Rover. Agora vamos entender a vantagem de ter um carro híbrido plug-in, que a gente pode falar do Velar. Jorge, excelente ponto, porque isso é um dos grandes benefícios quando a gente fala do híbrido plug-in, certo? Que é a eficiência no consumo do combustível. Quando a gente fala do Range Rover Velar 25 Model Year, a gente consegue trabalhar valores de referência em uso urbano de aproximadamente 19,7 km por litro. Já em uso rodoviário, conseguimos 21,2 km. Claro que isso muito depende, obviamente, né, do estilo de condução do veículo, do peso de bagagem, etc. Mas são valores de referência muito bons quando a gente pensa num veículo desse porte. Agora, é um híbrido plug-in. Então a gente também consegue rodar em modo 100% elétrico, né? Conseguimos rodar em 3 modos diferentes. Isso também é um grande diferencial dos nossos híbridos plug-ins, porque o próprio condutor pode escolher se ele quer rodar em um modo preferencialmente elétrico ou preferencialmente a combustão e, obviamente, o modo nativo, que é o modo híbrido, onde o próprio veículo vai acionar o motor a combustão sempre que necessário. Lembrando que a prioridade é o motor elétrico, que ajuda a gente a ter níveis de emissões, né, zero, obviamente, quando a gente faz a condução em elétrico, mas quando nós olhamos para o modo híbrido, a gente consegue ter uma redução de 70% nas emissões de CO2, que é um dos gases causadores de efeito estufa. E lembrando, quando você está usando um veículo em modo 100% elétrico e carregou o carro na sua casa, você pode ter uma redução, quando comparado com outro modelo puramente a combustão, chegando a 1/4 do custo do quilômetro rodado. O Velar é claramente um carro mais sofisticado quando a gente compara, por exemplo, com o Evoque. E uma das coisas é a tecnologia do farol. Podemos dizer que temos aqui um farol inteligente, mas como é que é isso, Henrique? Exatamente. Lembrando, né, quando a gente começou a falar sobre a marca Range Rover e as linhas de produto, a gente sempre tem a preocupação da experiência, da segurança e, obviamente, todo o conforto. Quando a gente olha para o sistema de luz, né, principalmente o farol dianteiro, aqui a gente tem uma série de tecnologias para poder exatamente proporcionar essa segurança e esse conforto e refinamento da condução. A gente, no Range Rover Velar, nós temos um farol de pixel LED, que é um farol que integra um conjunto de câmeras, obviamente, né, e módulos, são 4 módulos com 67 LEDs, né, que eles conseguem fazer de uma forma muito precisa, né, a iluminação e aumentar a visibilidade, né, durante a condução. Então, pessoal, quando você está dirigindo o carro, aqui a gente tem a imagem, né?
que a câmera entende o que está lá na frente. Então, você tem um carro na sua frente ou na contramão, o que, que o farol faz? Ele apaga o LED que está ofuscando esse veículo. E ele consegue manter o LED aceso nas áreas onde você precisa de iluminação. E ele faz isso de forma totalmente ativa. Corretamente. É 100% automático, 100% ativo. Né? Ele é capaz de conseguir projetar até 4 áreas de sombra. Isso com o grande objetivo de aumentar a visibilidade e também evitar o ofuscamento, né? Principalmente em situações que você tem um veículo vindo na direção oposta da sua. Nós vamos testar um Velar e vamos tentar mostrar isso para vocês na prática. O Range Rover Velar também tem um sistema de ar-condicionado que está muito fora do comum. Vamos entender porque são vários sistemas. Henrique, perfeito. Começando por aqui, eu quero que você explique a função da purificação. O que é isso? Perfeito, Jorge. Esse daqui é o nosso sistema de purificação Pro do ar da nossa cabine. Ele é composto basicamente de 3 grandes funcionalidades. Essa primeira, que é um purificador, né, mecânico, físico de partículas. Então é um filtro de partículas que tem a capacidade de filtrar partículas de até 2,5 microns. Então qualquer partícula maior para nesse filtro. Exatamente. É um filtro mecânico. É um filtro mecânico. Mas aí tem um outro sistema, que é esse aqui, o íon. O que é esse íon? Esse é um sistema de eletrificação do ar. Né? São eletrodos que nós temos no sistema de purificação do ar, que basicamente ioniza as partículas, eliminando patógenos, como por exemplo o vírus do Covid. Ou seja, ele coloca carga elétrica nas moléculas de ar para deixar o ar, digamos assim, esterilizado. Exatamente. Então tá vendo, são 2 coisas, pessoal. Um é um filtro mecânico, o outro é o ionizador. E tem mais um, que eu nunca vi nos outros carros. O que é esse daqui, o CO2? Esse é o sistema de monitoramento de CO2 externo. Basicamente, ele atua em conjunto com os outros sistemas, ele identifica se o ar externo está muito poluído ou não, né, e reduz, né, na verdade, trabalha o fechamento e abertura da circulação e renovação do ar. Então, esse aqui, nessa barra que vocês estão vendo aqui com cores, ele vê se o ar está muito poluído. Então, ele vai mostrando aqui na barra. Se a barra estiver muito poluída, ele automaticamente fecha a renovação e usa os sistemas de purificação e ionização para deixar o ar puro? Exatamente. Lembrando que um ar puro dentro da cabine não é somente um item de conforto, mas também de segurança. Existem estudos que dizem que ar puro aumenta o grau de atenção do condutor. Isso, obviamente, né, aumenta também a segurança da condução. Imagine alguém com rinite alérgica aí espirrando e dirigindo o carro, né? Tá lá na estrada, espirrando, coçando o nariz. Com ar puro, não tem esse problema. Então, o motorista consegue dirigir com muito mais atenção, muito mais qualidade. Portanto, vocês estão vendo, pessoal? Esse sistema de ar-condicionado que tem no Velar, é só no Velar? É no Velar, é no Range Rover Sport e no Range Rover também. Então, a partir do Velar, todos os modelos trazem esse sistema de ar-condicionado que é para lá de sofisticado. Exatamente. Tecnologia e qualidade de vida nos carros da Range Rover. Outra coisa legal do Velar é você poder customizar o ambiente para o seu gosto. Como é que funciona isso? A personalização é algo extremamente importante para nós na Range Rover. O Range Rover Velar, ele traz uma iluminação configurável. Então, basicamente, você consegue na área da porta personalizar as cores, assim como também no painel, no console central. E a gente tem, inclusive, alguns temas já pré-definidos, mas também a possibilidade do cliente fazer a sua própria personalização de cores. Dá para deixar o carro, digamos assim, ajustado para o seu humor em matéria de cor. Entendidos os destaques do Velar, vamos ver agora os outros principais equipamentos. Quais são eles? Jorge, o Range Rover Velar é oferecido em versão única, também topo de linha. É a Dynamic HSE para 25 Model Year. A gente tem alguns equipamentos aqui de destaque, entre eles o teto panorâmico deslizante, né, que também oferece muito mais comodidade, muito mais refinamento. A gente tem a abertura do porta-malas por gesto, as câmeras 3D Surround, então é o conjunto de câmeras que a gente tem ao redor do veículo, junto com sensores que fazem, né, o mapeamento e a projeção em tempo real, mas nós temos também o Wade Sensing, que é basicamente a capacidade de travessia de áreas alagadas. É um sensor que ele consegue medir a profundidade. O Velar tem a capacidade de travessia de 580 milímetros, ou seja, esse é todo o potencial de travessia, e isso é um sistema muito importante. Quando a gente olha para o sistema de som, aqui nós temos o Meridian Surround 3D de 750 watts de potência. São 16 alto-falantes distribuídos no veículo, mais um subwoofer.
E um outro item que eu gosto de destacar muito, né, são os assentos, dianteiros principalmente. É couro Windsor, é um couro super refinado, um toque bem agradável, com 20 ajustes elétricos, com aquecimento, ventilação, memória e massagem, tanto para o motorista quanto para o passageiro. São 4 módulos de massagem que têm exatamente o principal objetivo de oferecer todo esse conforto durante a condução. Como vocês estão vendo, o Velar acaba sendo um carro bem mais sofisticado. Próximo modelo da família aí é o Range Rover Sport, inclusive já fiz vídeo no canal com esse produto. E aí o carro acaba crescendo e ganhando mais equipamentos, inclusive muda a plataforma, né? Muda a plataforma, Jorge. Aqui a gente começa a falar das joias da coroa, é o apelido carinhoso que nós costumamos dar. Aqui a gente tem a plataforma MLA, é uma plataforma que ela é compartilhada entre o Range Rover Sport e o Range Rover. E para quem que é esse carro? Esse carro, ele é um carro que ele tem um apelo muito esportivo, um apelo de performance. A gente fala muito que o cliente do Range Rover Sport, ele é um cliente que ele gosta exatamente desses atributos. Ele gosta de um carro com grande potência, mas ele gosta de sentir também, né, toda a dinâmica e toda a esportividade do veículo. Eu posso dizer aqui que entre Range Rover Sport e Range Rover, a gente tem exatamente a separação, onde o Range Rover é o luxo e o Sport é justamente para a esportividade? Exatamente, ambos têm esses elementos. Mas você está corretíssimo, o Range Rover ele traz o luxo, o refinamento e a exclusividade, né, muito mais forte do que o Range Rover Sport. Mas, né, o Range Rover Sport também tem um luxo e um refinamento, porque não é somente a esportividade, é todo esse conforto, esse refinamento da condução que a gente tem falado. Agora vamos ver os detalhes desse modelo. O Range Rover Sport é um veículo maior, portanto também tem uma motorização mais consistente, mais potente. O que nós temos aí? Perfeito, Jorge. Bom, aqui nós temos um conjunto de motores, um a combustão e um elétrico. Obviamente, o motor a combustão, a gente está falando de uns 6 cilindros em linha de 400 cavalos de potência, né? E o motor elétrico, a gente fala de um motor de 160 kW de potência. A combinação desses dois, né, a gente consegue ter 550 cavalos de potência combinada, né, que é basicamente a junção dos dois. Lembrando, pessoal, esse motor 6 cilindros em linha a gasolina, ele é um motor turbo alimentado. Agora, a bateria aqui também é maior, né? Exatamente, uma bateria de 31,9 kWh de capacidade, né, também com capacidade de carga, igual nós falamos do Velar, né, em corrente contínua, com potências de até 50 kW. Se precisar no corrente alternada, a potência é de 7 kW. Então tem as duas opções. Agora, tem um gráfico aqui do lado mostrando números. Agora, esses números são em relação a quê? Esses números é uma comparação entre o motor anterior, que é o motor diesel de 350 cavalos. É uma comparação que eu gosto muito de fazer, porque aqui destaca muito bem os ganhos em motorização, em performance, quando a gente olha e compara as duas versões. No motor híbrido elétrico de 550, a gente ganha 10,19 kgfm. Então isso basicamente significa um total de 81,57 no 25 Model Year. São mais 200 cavalos na nova versão, né? São mais 8 km por hora também na nova versão, o que possibilita uma velocidade máxima de até 242 km por hora. Isso significa uma redução de 1 segundo quando a gente contabiliza o tempo de 0 a 100 km por hora, ou seja, o Range Rover Sport é capaz de fazer em 4,9 segundos. Pessoal, um SUV grande com marca de carro esportivo no 0 a 100. Range Rover Sport, claro, um carro mais sofisticado, duas coisas que merecem destaque. Head-Up Display e geladeira, como é que é isso? Esses são dois equipamentos que trazem conforto, uma maior comodidade também, que está presente no Range Rover Sport. A gente tem a tecnologia de Head-Up Display, não é somente conforto, mas também o item de segurança, então a gente tem a projeção, né, em 3D, digamos assim, né, no painel central ali, no vidro central, que você consegue ter informações de aceleração, você consegue ter informações inclusive de direção quando se utiliza o GPS do veículo. A geladeira central, ela possui duas intensidades também, é um item de grande comodidade que você consegue realmente utilizar no seu dia a dia para refrigeração de bebidas ou alimentos. Pessoal, não é uma coisinha que resfria, é uma geladeira de verdade que se você colocar bebida ali, ele resfria a sua bebida. O PIV Pro nesse carro vai além. Por quê, Henrique? Porque aqui a gente tem um conjunto de telas de 11,4 polegadas, né, na segunda fileira.
São conjuntos em que a gente consegue que os passageiros possam conectar seus dispositivos móveis, né, e ter um entretenimento personalizado em cada uma das telas. E o detalhe dessas telas é que elas acompanham um fone de ouvido específico, não é isso? Exatamente. Nós temos, né, junto com as telas, os fones de ouvido Bluetooth, que você consegue ter aí muito mais, né, privacidade, muito mais personalização, né, do seu consumo de entretenimento durante a viagem. Cada um tem o seu entretenimento escolhido à parte. Então, quem dirige está lá na frente tem um, quem vai atrás tem outro e quem vai do outro lado atrás tem outro. Será que por ser um carro grande é difícil de manobrar, Henrique? De forma alguma. Lembre-se, é um Range Rover acima de tudo. Range Rover Sport 25 Model Year, ele vem com a capacidade de esterçamento das 4 rodas, além do controle de cruzeiro off-road. Esse esterçamento ele possibilita que o veículo consiga, né, fazer um giro menos de 11 metros. Isso é muito bom para um veículo desse porte. Pessoal, só para ver se eu não estou enganado, Henrique, me ajuda aí. Quando você está em baixa velocidade, virando o volante para o lado esquerdo, as rodas traseiras viram um pouquinho para o lado direito, ou seja, ela faz uma compensação para você manobrar menos. Porém, quando você está na estrada em alta velocidade, vai fazer uma curva rápida para o lado esquerdo, aí as rodas acompanham o volante para diminuir. É esse eixo dinâmico que faz toda essa mágica? Exatamente. Isso você tem uma maior estabilidade e controle do veículo. E aqui a gente fala de uma capacidade de 7,2, 7,3 graus, né, de esterçamento das rodas traseiras. Então, isso possibilita toda essa capacidade que a gente está comentando do Range Rover Sport. Mesmo sendo um carro grande, na hora de fazer um U-turn na rua, né, que é você conseguir fazer aquela volta de 180 graus, você usa muito menos espaço. Uma coisa que você não está acostumado a ver nos carros da concorrência, mas o Range Rover oferece. Sistema de redução de ruído, mas é extremamente elaborado esse sistema. Como é que isso funciona? Exatamente, Jorge. Novamente, tudo em prol da experiência do nosso cliente durante a condução do veículo. O Range Rover Sport ele vem com um sistema de cancelamento ativo de ruído na sua versão Autobiography. Basicamente, é um conjunto de microfones que nós temos, né, acoplado à área da roda, né, que faz o cancelamento do ruído e da vibração, né, que existe durante a condução. O principal objetivo disso é que o condutor e os seus passageiros tenham um habitáculo muito mais silencioso, muito mais confortável. Os bancos dianteiros, eles possuem um sistema de alto-falantes que faz exatamente esse cancelamento de ruído e proporcionando também, obviamente, esse conforto, essa experiência única. Pessoal, é como se você tivesse um fone de redução de ruído, mas que você não precisa colocar o fone, né? Porque esses alto-falantes produzem essas ondas de cancelamento de ruído próximo à cabeça do motorista e do passageiro da frente. É uma solução que funciona muito bem e muito diferente dos outros carros. Já que a gente está falando dos carros que são a joia da coroa, claro que o sistema de iluminação também vai ser diferente. Aqui nós temos os faróis digitais LEDs. Mas o que é isso, Henrique? Perfeito. Aqui a gente entrega também um outro nível de iluminação, certo? Então, na versão Autobiography do Range Rover Sport, a gente tem esse farol digital LED, que nada mais é do que a combinação, né, de um farol, de um projetor com módulos LED também matriciais para poder oferecer uma maior área de iluminação, um maior raio de iluminação e, obviamente, maior segurança. Então, pessoal, o que muda aqui, que vocês estão vendo aqui na parte interna, é que esta parte aqui do farol é uma espécie de projetor digital totalmente ativo, que aí é esse projetor que faz todo o processo de iluminação. Mas olha só, essa tecnologia aqui, ela está numa versão de série, não é isso? Exatamente. Como é que na funciona? versão Autobiography é onde a gente tem essa tecnologia. Na versão Dynamic HSE, nós temos o farol de matriz LED. Estão vendo, pessoal? Aqui você acaba tendo mais tecnologia. E o Range Rover Sport? Tem opção de versão, Henrique? Temos duas versões para o Range Rover Sport. Nós temos a Dynamic HSE, que é uma versão que traz elementos mais esportivos, digamos assim. E a versão Autobiography, que é uma versão mais completa, com outros equipamentos em outros níveis. O que eu gosto de destacar de diferença, principalmente o som, onde a Dynamic HSE nós temos um som Meridian Surround 3D, são 800 watts de potência, com 18 alto-falantes mais um subwoofer, e na Autobiography nós temos o Meridian Signature,
de 1.430 watts. Aqui já são 29 alto-falantes de subwoofer, e aqui também a gente traz o sistema de cancelamento ativo de ruído, além do conjunto de telas de entretenimento traseiras de 11,4 polegadas. Um outro diferencial está nos ajustes do banco. Nós, no Dynamic HSE, temos bancos elétricos com 20 ajustes, com aquecimento, ventilação, memória, né? Quando nós olhamos o Autobiography, nós falamos de 22 ajustes com massagem, né, agregado também nessa experiência de condução. Em resumo, aqui nós temos um carro muito completo e aqui nós temos um carro super completo. E aqui a gente chega no estado de arte da marca. Inclusive foi um modelo que hoje dá nome à marca, Range Rover. É o carro mais sofisticado, tá correto, Henrique? Perfeito, Jorge. Isso daqui é o que a gente fala que é a nossa expressão máxima do luxo e do refinamento e exclusividade. Esse é o modelo que ele materializa, né, o luxo moderno, que é um dos conceitos, né, que a gente tem dentro da JLR, divisão de design. A gente tem uma motorização exatamente igual ao Range Rover Sport, ou seja, é um P550, né, um elétrico plug-in híbrido. A gente tem também, obviamente, uma condução muito mais refinada, silenciosa, livre de ruídos, exatamente nesse modo de condução elétrica, e também a capacidade, né, de uma condução livre de emissões de CO2, novamente em modo elétrico. Portanto, usa a base do Range Rover Sport, só que vai acrescentar uma série de coisas aqui. Aqui ao meu lado, você tem o Range Rover Autobiography, que já é essa versão super completa. Inclusive, esse carro está equipado com um farol digital LED. Então a gente consegue ver desse lado aqui o projetor, que inclusive tem aí os blocos de LED, e esse outro projetor é o sistema digital, que faz toda a animação de luzes. Mas olha só, o que mais que a gente pode destacar nesse carro, Henrique? Jorge, esse daqui é a nossa máxima expressão de luxo e exclusividade. O design desse carro ele é único, ele é icônico. A gente tem um bloco, basicamente 3 partes, mas que compõem um único bloco quando nós olhamos pela lateral. Mas a frente é uma frente icônica, principalmente por essa grade, né, frontal que nós temos, o conjunto óptico, obviamente, também, né, mas é um design que ele se conecta muito com a sua essência desde a primeira geração, né, que surgiu em 1970. Então, este é o que a gente chama de máxima expressão do luxo moderno também, né, e traz todos esses elementos reducionistas. Inclusive, você falou para mim que esse carro aqui está equipado com um sistema de suspensão a ar, né, que sobe e desce. Exatamente. A gente tem nessa versão, obviamente na versão Dynamic HSE também, pro Range Rover Sport, né, e nas SUVs, né, pro Range Rover, a suspensão a ar. Então ela tem esse ajuste dinâmico dependendo das situações do terreno, da velocidade, também da necessidade do condutor. Lembrando que essa altura que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a mais baixa, né, a altura de acesso, mas você pode levantar o carro, inclusive, de acordo com os modos de terreno. Mas agora, vamos olhar em alguns detalhes lá dentro, tem muita coisa legal. O Range Rover é muito diferente por dentro, porque ele tem uma sofisticação aqui nos bancos que é digno de primeira classe. Vamos entender aí com o Henrique. Mostra pra gente, Henrique. Exatamente, Jorge. Bom, o interior do Range Rover é totalmente diferenciado. Quando nós olhamos a versão Autobiography, a gente já tem essa máxima expressão do luxo, né, inclusive pelo toque do couro, mas também pelos assentos, né, de categoria executiva. Então são assentos que você consegue configurar, como por exemplo nessa disposição, nessa configuração, que é o modo chofer, onde a gente tem um distanciamento maior da primeira fileira, abrindo espaço para as pernas e também, obviamente, com maior conforto, com o descanso de pés, da perna em si. E a gente também tem, né, toda a possibilidade de controle, né, desses ajustes, além do ar-condicionado, além do som, né, através desse controle central que fica disponível, né, no apoio de braço da segunda fileira. Aqui nós conseguimos fazer, como eu comentei, os ajustes do ar-condicionado, mas também controlar, né, toda a parte do interior do veículo, com o fechamento, por exemplo, do teto panorâmico e outras funções. Pessoal, como vocês estão vendo aqui, você tem uma primeira classe aqui no carro, e lembrando, você pode ter aí uma configuração de 2 pessoas aqui, ou então, levantando o encosto, você também consegue transportar 5 pessoas no Range Rover. E não é só no banco traseiro que você tem um máximo de conforto. Quem vai aqui na frente, motorista e passageiro
também contam com coisas diferenciadas. O que você pode destacar aqui, Henrique? Exatamente. Não somente o motorista e o passageiro, como também a segunda fileira de bancos, nós temos, né, além dos ajustes elétricos, nós temos as massagens. Veja que o Range Rover Sport, na sua versão Autobiography, traz também a opção de massagens com pedras quentes, né, e, obviamente, uma personalização da direção de massagem, né, com algumas opções e um nível de intensidade. Tudo isso para um maior conforto, tudo isso para uma melhor experiência de condução dos veículos. É quase como você ir num spa, mas você está dirigindo o carro. Além de fazer massagem, ele ainda aquece os pontos. É ou não é sensacional esse carro? Até na porta tem solução para deixar o carro mais sofisticado. A gente pode mostrar aqui? Exatamente, Jorge. Esse é o sistema de fechamento por sucção, né, onde apenas ao aproximar a porta, o veículo ele já faz o encerramento. Olha como é fácil, pessoal. Chegou aqui pertinho, as 4 portas são sugadas para dentro para um fechamento muito mais suave, sem bater. E como a gente está falando de um carro que é a joia da coroa, aí essa joia tem bem mais personalizações, está correto, Henrique? Corretíssimo. Aqui é uma experiência completa de personalização. Nós temos 3 versões disponíveis atualmente para o Range Rover. A primeira versão, que é a nossa topo de linha, quando a gente fala, né, da configuração Core, que é a Autobiography. Então é um veículo já super completo, exatamente como a gente veio falando ao longo do vídeo. Mas nós temos outras 2 opções também, que é a SV com 2 temas já pré-definidos, ainda possibilita uma capacidade de personalização e configuração. Então nós temos o Serenity e o Intrepid, e nós temos o que a gente fala que é a nossa máxima expressão do luxo e exclusividade, porque o SV Bespoke é onde o cliente, basicamente, ele cocria o seu veículo junto com os nossos designers no estúdio em UK. Vamos entender então, começando por essa SV aqui. O que muda dessa SV para a Autobiography? Na SV a gente ganha uma série de materiais de acabamento, tanto interior quanto exterior, né, que eleva o luxo e a exclusividade dos veículos. Tudo aquilo que a gente já tinha aqui de sofisticado, aqui vai num degrau acima. Aqui vai num degrau acima, exatamente. Então você vai ter um acabamento dentro do carro, Exatamente. De banco, que ainda é mais sofisticado. Exatamente. Dentro do SV a gente tem a capacidade, por exemplo, de ter bancos bicolores. Então os bancos dianteiros num tom, os bancos traseiros em outro tom. A gente tem a capacidade de trazer materiais finos e nobres, como por exemplo a porcelana, né, dentro do veículo e também, né, em seu exterior. E a gente tem alguns elementos de cores, né, e outros materiais no exterior que também conseguem transmitir essa exclusividade. Então aqui, isso aqui já veio meio que pré-configurado por vocês, correto? Correto. Ele é uma pré-definição nossa, é curado por nós, né, pelos nossos designers, e o cliente ele consegue escolher algumas combinações para poder personalizar o veículo. Agora, tem um degrau acima de tudo isso. Imagine você configurar o carro do jeito que você quer. E eu não estou exagerando. Você escolhe a cor do carro. Não é escolher a cor numa paleta de 10 cores. É você escolher a cor do carro. Você escolhe o tipo do banco do carro, você escolhe a costura, você personaliza o banco com uma, digamos assim, uma costura com o seu logotipo. Eu falei alguma coisa errada ou é exatamente isso o SV Bespoke? Essa é a experiência SV Bespoke, está corretíssimo. SV Bespoke basicamente é uma criação única, exclusiva, feita com o cliente para o cliente. A gente gosta muito de falar que essa é uma versão 1 de 1. Não existe igual. Aqui nós captamos do cliente, né, todos os seus desejos e nós materializamos no Range Rover SV Bespoke, que inclusive pode ter detalhes, né, de acabamento quando a gente olha, por exemplo, os padrões dos bancos, as combinações de cores internas e as combinações de cores externas. A gente tem inclusive a capacidade no SV Bespoke de trazer elementos como o ouro, prata, por exemplo, e outros materiais nobres, né, dentro, né, de todos os acabamentos possíveis do veículo. Pessoal, não é um carro limitado, é um carro 1 de 1. O cliente faz o carro ao seu gosto. Então, como vocês estão vendo aqui, o Range Rover, ele tem muita capacidade de personalização. Já tem o Autobiography, que é um carro sensacional. Tem aqui 2 linhas bem especiais em cima do sensacional, e tem o absolutamente super exclusivo feito pelo gosto do cliente.
E para a gente entender aí o resumo da marca Range Rover, o Henrique vai passar para a gente aqui agora os detalhes de cada um deles. E aí? É isso aí, Jorge. Isso daqui é o nosso portfólio de produtos, né, para o ano modelo 2025 para a marca Range Rover. Nós temos o Range Rover Evoque, que é montado aqui no Brasil, na nossa unidade de Itatiaia, no motor Flex P249, uma única versão, topo de linha, que é a Dynamic HSE, e o preço público sugerido é a partir de R$ 486 mil. O Range Rover Velar, que é o nosso híbrido, elétrico híbrido plug-in, é um motor P404, plug-in, como eu comentei, uma única versão, também topo de linha, que é a Dynamic HSE, e o seu preço é a partir de R$ 649 em modalidade de venda direta. Quando nós vamos para o Range Rover Sport, ou seja, toda aquela esportividade, também num motor, né, eletrificado, é o motor P550 PHEV, nós temos duas versões, a Dynamic HSE e a Autobiography, e o preço público sugerido é a partir de R$ 1.145.000. O Range Rover é oferecido também numa motorização P550, né, eletrificado, é um plug-in, nas versões Autobiography, SV, e nós temos também a SV Bespoke, né, com um valor de preço público sugerido a partir de R$ 1.595.000. A versão SV Bespoke, que é toda a máxima expressão, né, de luxo, a experiência completa de personalização, a gente começa a falar a partir de R$ 1.900.000. Mas olha só, isso só se você trocar as cores. Se você colocar ouro dentro do carro na sua personalização, aí acaba ficando um pouco mais caro também. Como vocês viram, mostramos todos os detalhes da linha 2025 dos modelos que agora estão sob a marca Range Rover. Espero que vocês tenham entendido todos os detalhes, mas se sobrou ainda alguma dúvida, quer saber alguma coisa, aproveita, deixa o comentário nesse vídeo que, se necessário, a gente volta aqui na concessionária AutoStar para esclarecer todas as suas dúvidas. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.